Olá, boa noite, ouvintes da FM Universitária 96,7. Hoje, sexta-feira, começa agora o Educando Consciências, um bate-papo interativo sobre temas relevantes e atuais na sociedade. Aqui você encontra informação, discussão e conhecimento. Eu sou Jéssica Libânio e, como sempre, está aqui do nosso lado, para movimentar o debate, o professor Alessandro Façanha. Boa noite, professor. Boa noite, Jéssica. Boa noite, ouvinte da FM Universitária. E, de fato, nós voltamos aqui com Educando Consciências, hoje com uma temática um pouco diferente daquilo que a gente vinha trabalhando anteriormente. A gente tem aqui dois convidados para falar um pouco sobre a questão das mídias, das tecnologias, no contexto da educação científica. Como o nosso programa é também destinado a você, professor da educação básica, estudante da educação básica, esse material didático segue depois para as escolas para que vocês discutam. Nós temos o prazer de estarmos hoje com dois convidados, um convidado de fora, da Universidade de São Paulo, professor Aguinaldo Arroio, e a professora da UFPI, a professora Márcia Eloy, ambos com experiência nessa questão de tecnologias, mídia, cultura e arte. Boa noite, professor Aguinaldo Arroio. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Márcia e todos que estão ouvindo. É a primeira vez que eu venho ao Piauí, então eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder colaborar e conversar um pouquinho com vocês a respeito desses temas. Professor, para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que a gente começasse na seguinte questão, né? Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que é: e temos a arte para não morrer da verdade. A escola, ela vem matando, de certa forma, algumas verdades que precisam ser construídas. Dentre essas verdades, no meu entendimento, está a emancipação, a crítica e a autonomia. Porque a escola deveria, obviamente, formar cidadãos críticos, reflexivos, como a gente estava, inclusive, conversando em off. No teu entendimento, dentro dessa questão da educação científica, por exemplo, até onde as mídias, as tecnologias, elas contribuem para esse processo? Elas podem ser uma ferramenta didático-pedagógica ou não? Elas não contribuem para esse processo de autonomia, e sim de uma reprodução. Como é que você vê isso? Eu acho que elas têm uma contribuição muito grande, né? Principalmente se a gente considerar o avanço, né, desse desenvolvimento tecnológico e a digitalização dos meios de produção. Então isso barateou e tornou acessível a muitas pessoas em regiões muito distintas, com equipamentos de baixo custo. É possível você produzir um material, né, baseado no audiovisual e fazer, externalizar a sua voz, se expressar, fazer a sua expressão, né? Eu tenho trabalhado, tenho uma formação dupla, né, uma formação na área de ciências, uma formação também na área de audiovisual, e no momento tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas em contextos muito distintos, desde contextos onde você tem os melhores recursos tecnológicos, né, disponíveis, até em situações onde não se tem. Então, com o mínimo de recurso, a gente consegue fazer a produção de materiais. E, nesse sentido, eu acredito que ele é essencial para a autonomia desse sujeito. Porque onde você tem processos muito controlados ou muito restritos, é permitida uma certa, entre aspas, autonomia, desde que você reproduza o meu pensamento. Então, eu acho que uma vez que o sujeito tem autonomia, ele tem autonomia plena, né? Vamos pegar um exemplo na área de educação em ciências. A gente recentemente tem resultados do programa PISA, de uma avaliação internacional. Hoje, alguns países que estão lá no topo do PISA já tiveram uma alteração, mas, enfim, todos eles estão no topo, mas por mais de uma década, a Finlândia esteve no topo do PISA. Então, todo mundo voltou seus olhos para lá para entender o que era isso. E uma das coisas que mais chama atenção é a questão da autonomia desse professor. Então, uma vez que essa escola contrata o professor para trabalhar e desenvolver o projeto dele dentro daquela escola, esse professor tem autonomia para desenvolver o projeto dele. Então, obviamente que tem um currículo mínimo que tem que ser cumprido, mas a Finlândia, né, olhando lá no mapa, você vai ver que ele é um território bem extenso e com desigualdades regionais bem intensas, né? Quem mora lá no extremo norte tem um momento, por exemplo, de sol da meia-noite, não é fácil, né, viver nesses lugares. E quem mora muito no sul, já em capitais mais desenvolvidas, com outro tipo de recurso, né, disponível. Então é um contexto muito diferente.
Então, ele não vai ensinar a mesma coisa e da mesma forma que ele ensina lá no extremo norte para o extremo sul. No entanto, esses alunos, na avaliação do PISA, o desvio padrão dos alunos que têm maior aproveitamento e menor aproveitamento é muito pequeno. Ao passo que a gente tem um país aqui com dimensões continentais, a gente tem currículos, parâmetros, né, nacionais, mas currículos ainda muito engessados, que basicamente quase que é o mesmo currículo de uma forma geral, né, para diferentes contextos. No entanto, mesmo com um currículo muito parecido, os resultados dos nossos alunos que vão muito bem e vão muito mal, é um gap, uma diferença, né, muito grande. Então, como é que você consegue explicar, né, essa situação? Daí o nosso professor não tem autonomia. Né? Vou dar um exemplo do estado de São Paulo. O governo faz uma apostila que diz que é um material de apoio ao professor. No entanto, esses professores, eles seguem aquela apostila. Eles não têm autonomia nenhuma. Até porque eu não sei, mas em relação a essa construção dos materiais didáticos, muitas vezes é um material verticalizado, né? O professor ele não tem essa participação efetiva na construção. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso, sobre essa dimensão continental que nós temos, que aflora diversos contextos e cotidianos totalmente distintos, né? E que muitas vezes os parâmetros, apesar de não serem leis, né, mas são indicativos, tendem a fazer com que haja uma unificação daquilo que não pode ser unificado, né? E o que me preocupa também, e aí trazendo um pouco a Márcia para o contexto do debate, é o seguinte: eu percebo, professora Márcia, que a educação em si, ela não é um receituário, né? Não existe uma forma, apesar de existirem as metodologias de ensino disto ou daquilo, não existe um procedimento padrão, né? É preciso que se conheça o contexto que se vai trabalhar. Nessa perspectiva, trazendo agora a discussão para dentro do curso de ciências, por exemplo, da Universidade Federal do Piauí, que muitas pessoas que estão nos ouvindo sequer conhecem o contexto do curso, ele é um curso que ele nasce com uma proposta diferenciada, uma proposta de mudança, vamos colocar aqui numa linguagem que o ouvinte possa entender melhor, de uma ruptura daquele padrão de licenciatura que é colocado nas demais ciências naturais, né? De modo que, se eu não me engano, o currículo que o professor estava falando, do curso de ciências, ele propõe, por exemplo, disciplinas de instrumentação de ensino, disciplinas de metodologia do ensino, inclusive com materiais alternativos. Trazendo para essa nossa discussão, como é que você vê essa formação desse professor de ciências, né, que é uma carência, não só no estado do Piauí, mas no Brasil de uma forma geral? Como é que essas disciplinas de instrumentação, por exemplo, estão dando conta dessas lacunas de formação, se é que dão conta? E o contexto da tecnologia está inserido nesse processo ou não? Boa noite a todos, boa noite, Jéssica, professor Alessandro e professor Reinaldo. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre o curso. Bom, na licenciatura de Ciência da Natureza, especificamente, nós temos, além dessas disciplinas que o professor Alessandro falou, nós temos também Laboratório de Ensino de Ciências, que é uma oportunidade que o professor em formação, ele possui de aprender a como trabalhar no laboratório ou em qualquer ambiente escolar fazendo experimento, que é uma grande dificuldade relatada pelas pesquisas na educação, né, que é a dificuldade do professor em trabalhar experimentação. Um outro ponto também que o Ciência da Natureza traz é a tecnologia no ensino de ciências, uma disciplina optativa, né? Então, nessas disciplinas, a gente tenta fazer, né, com que o professor em formação, ele se sinta com condições plenas para fazer o seu planejamento, pensando na realidade da escola que vai trabalhar, né? Esses planejamentos, eles são feitos com orientação dos parâmetros culturais nacionais e também das diretrizes do Estado do Piauí, já que a gente está formando professores aqui no Estado, então é importante a gente olhar essas diretrizes para dar um direcionamento, né, voltado para uma educação de qualidade, né, que tragam resultados, né. Eu posso falar um exemplo do laboratório em si, especificamente no Laboratório de Ciências. Eu procuro trabalhar nessa disciplina da seguinte forma: os alunos da licenciatura em Ciência da Natureza, eles planejam os experimentos, tá? Todos utilizando material reciclado, ou melhor, de baixo custo, muitas vezes material que pode ser reciclado, porque aí fica mais acessível para o professor. Esses planejamentos, no final, eles são todos colocados em um app, né, para rodar em Android,
E, além disso, os alunos em formação, eles gravam vídeos com os experimentos, para que eles possam fazer esses experimentos e, quando não puder fazer o experimento, poder acessar com os alunos, através do canal do YouTube, por exemplo, e discutir a parte conceitual. Então, é uma forma de levar a experimentação para a sala de aula, utilizando a tecnologia, que hoje a gente não tem como negar, né? É bem interessante para o professor conduzir em sala de aula, claro, tendo consciência de como fazer, né? Obedecendo às leis, que hoje a gente sabe que o Estado de São Paulo não pode mais, né, utilizar o celular dentro da escola, né? Mas isso possivelmente vai ser nacionalizado, com certeza vai ser. Mas é uma possibilidade que o professor tem de comunicação com o aluno, o professor direto, sem ser só em sala de aula, tirando aquele espaço restrito de sala de aula. Pegando um gancho nessa fala da professora Márcia e fazendo também um convite para você ouvinte, está plugado no nosso canal do YouTube. Esses programas todos estão sendo veiculados tanto na rádio universitária como no YouTube, portanto nós estamos para além da fronteira do Piauí, nós estamos no mundo, né? Espero eu. E trazendo um gancho dessa fala, professor Aguinaldo, você vinha me falando em off que está com um trabalho de pesquisa fora do Brasil, né? Se eu não me engano, em Moçambique, né? Como é que você percebe isso, por exemplo, à luz das redes sociais, que é o que a professora estava colocando, né? Como é que essas redes sociais elas podem promover esse processo de alfabetização científica, pegando um conceito do Ático Chassou, por exemplo, e como é que isso se dá num contexto de um país pobre, né? Não que nós não sejamos pobres, mas num país mais pobre e numa... Nesse caso, a rede social, ela começa a ter algum impacto, mas ainda não é muito forte. Exatamente por questões de infraestrutura e de acessibilidade a esse tipo de material. No entanto, o celular sem visor, né, sem acesso à rede, ele é muito utilizado. Então, o próprio Ministério da Saúde, ele usa a comunicação via mensagens por SMS para suas instituições. Nesse caso, vamos lá, é um país também extenso, né, com grandes diferenças culturais, formado por 11 províncias, por etnias diferentes. Tem a língua portuguesa, que é a língua que unifica o país, mas tem línguas diferentes, não são nem dialetos, né? Então, culturas, etnias e religiões influenciam das maneiras mais diversas possíveis. A gente está trabalhando junto ao Ministério da Saúde. Então, seria muito difícil imaginar o Ministério da Saúde elaborar e produzir um material que conseguisse criar um processo de identificação com o país todo, porque as necessidades são muito distintas. Ao passo que, por exemplo, em uma província do norte, o problema maior é convencer as pessoas, por exemplo, a usarem latrina construída no quintal da casa e não irem lá na praia usar aquele ambiente, porque é ali na praia mesmo que ele usa, né, para fazer suas necessidades. Nessa mesma praia é que ele vai pescar para se alimentar, então tem todo esse entrave. Então, nesse caso, o que a gente tentou trabalhar com essas pessoas foi a elaboração de materiais, basicamente, a elaboração de fotonovelas, de história em quadrinhos, que eles chamam de bandas desenhadas, né, assim no português arcaico de Portugal, fotoromance e vídeos. Porque o impacto da questão da imagem é muito forte, né, para eles. A gente tem uma grande parte da população que nem fala o português, mas através das imagens a gente consegue se comunicar. Vamos lá, a igreja já usou isso há muito tempo, né, com seus quadros lá, para ir doutrinando as pessoas, só através das imagens, já que elas não eram letradas. Então, assim, a gente consegue fazer um material de modo que esse professor possa usar na formação daqueles profissionais de ensino médio, são auxiliar de enfermagem, de saúde materno-infantil, auxiliar para odonto e tudo mais, né? O país está se reconstruindo. Em 75 ele deixou de ser colônia de Portugal, passou por 16 anos de uma guerra civil, é um país que está renascendo ainda. Então tem muita coisa para recuperar. Então esses profissionais da saúde, eles são ainda profissionais equivalentes ao nosso ensino médio. Então, nessa província, a dificuldade era, vamos fazer um material para mostrar a importância da lavagem das mãos. Então, por quê? Porque não adianta eu ter um material que me descreve em 15 etapas, com texto, dizendo como é que eu devo fazer os procedimentos, se eu não vejo.
é muito mais fácil ver você lavando a mão e tentar reproduzir isso do que apenas ler aquele material. Então, fazer um material desse com aquele problema local, para eles foi um impacto muito mais relevante. Ao passo que uma província da região central, de um porto que é saída inclusive para o país vizinho, para o Zimbábue, por exemplo, o problema lá é malária. É um porto, então é uma região baixa, então tem muito alagamento, e como é uma região portuária, muito problema de doença sexualmente transmissível. Né? Do lado é um governo também ditatorial que está no poder há 35 anos, então as pessoas fogem de lá. E acabam vindo se prostituir no país vizinho. Então, o problema é você tem uma população, 50%, às vezes 60% da população contaminada com vírus de HIV. Então, com o apelo da imagem, a gente consegue produzir esse tipo de recurso e disponibilizar. Infelizmente, a infraestrutura de rede, por exemplo, para acesso ao YouTube, ainda não é grande para eles. Mas eles fazem isso circular, com drops, com mensagens, isso vai passando via SMS, né? Esses outros recursos, e isso vai colaborando. Então, enquanto ele está em um centro de saúde, de uma unidade básica de saúde que eles chamam, eu posso colocar um projetor e ficar exibindo esse procedimento de higienização, né? Então, olha, mas lá na África isso, a gente tem um problema de contaminação de superbactéria em Brasília agora, exatamente por questão de higiene dos profissionais da área de saúde. Então, ao mesmo tempo, é muito distante, mas também a gente tem realidades muito próximas, né? E nesse sentido, o que a gente está tentando fazer é preparar esse professor, né, dentro de uma perspectiva do letramento midiático, também uma orientação, inclusive, da Unesco, né, na expectativa de ter uma autonomia, de ter uma emancipação, né, de se libertar disso, e que ele possa produzir o material de acordo com a necessidade e a demanda dele. Então, não dá para a gente esperar agora, transpondo isso para o Brasil, que o Ministério, né, da Educação no Brasil, assim como muitas vezes ele centraliza a produção, com editais, tudo isso, que você vai ter um material que você consiga usar aqui no interior do Piauí e que seja ao mesmo tempo representativo para alguém que está em São Paulo ou então lá no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Então, ao invés da gente comprar, né, um vídeo, por exemplo, para trabalhar a questão da poluição do rio, a contaminação, que é feito lá no exterior, eu poderia ter um vídeo produzido sobre o problema da contaminação do rio Tietê, para aquelas pessoas que estão em São Paulo. E talvez seja uma curiosidade para quem está no Amazonas, mas não é a mesma realidade. Mas eles poderiam lá ter da contaminação local. Por quê? Porque ele vai ver os seus pares lá, ele vai ver as pessoas que ele vê no dia a dia, como é que falam, como é que se vestem, e o processo vai ser muito mais eficiente na identificação. No primeiro momento é curioso ver como é que vive naquele outro contexto, mas assim, até que ponto aquilo me causa uma comoção, de ficar preso, de querer ver até o fim, de querer aprender a entender a dificuldade que eles passam naquele contexto, naquela situação. Interessante, professor, porque quando você falava sobre essa questão da cultura, por exemplo, né, como um balizador de motivação, de entendimento, me veio à memória aqui alguns programas que nós já fizemos, inclusive aproveitando esse contexto que nós temos dos recursos naturais do estado do Piauí, na capital Teresina, né? Infelizmente, o nosso estado, quando eu coloco o nosso aqui, apesar de não sermos daqui, mas estamos já nos apropriando, é um estado ainda muito pobre, né? Muito carente, e que as políticas públicas, dentro da minha perspectiva mais crítica, ainda deixam muito a desejar. Mas, de fato, se nós tivéssemos, eu não tenho ainda o conhecimento desses vídeos que você elabora lá com os teus alunos, professora Márcia, mas se nós tivéssemos, talvez, uma interdisciplinaridade de fato, como nós temos aqui. O nosso programa, por exemplo, ele tem a iniciativa de trazer o pessoal da comunicação, o pessoal do jornalismo com o pessoal da ciência, né? Para tentar fazer uma mescla e, enfim, construir alguma coisa mais produtiva. Se a gente tivesse isso como um referencial, não só das políticas públicas, mas também do processo de formação dos professores, uma vez que, por exemplo, eu trabalho dentro de uma linha de pesquisa que gostaria de ver a ciência colocada dentro da educação infantil. Mas quando isso vai se dar, por exemplo, à luz do curso de pedagogia, né, eles têm um arcabouço metodológico muito interessante, mas uma lacuna conceitual também, na minha perspectiva, gritante. Como é que a gente pode mesclar isso, né? O conceito, a metodologia, a formação e a execução? Uma experiência que a gente tem no curso de pedagogia da Faculdade de Educação, lá na Universidade de São Paulo,
assim como os outros cursos, né, pelo país afora, que na estrutura curricular dele, ele tem uma disciplina de metodologia para ensino de ciências. Então ele vai trabalhar questões de como ensinar, de que maneira pode ser mais adequado ou não. E a dificuldade maior é como é que esse sujeito que teve uma formação, exatamente como você apontou, que tem lacunas de formação na área científica, eu não sei aqui nesse estado, né, no meu estado de origem em São Paulo, infelizmente alguns alunos podem concluir o ensino médio com grandes dificuldades porque não tiveram aulas ou tiveram poucas aulas, mas ele passa no vestibular, num curso menos concorrido, e ele entra, né, nesse curso. Vou pegar o exemplo então da pedagogia. Ele vai lá no final do curso fazer uma disciplina de metodologia para instrumentalizá-la em como ensinar esses conteúdos, mas muitas vezes ele não teve esse conteúdo na formação. Então lá na escola, se ele estiver trabalhando, o que ele vai trabalhar? Se ele tem uma deficiência desse conteúdo, ele não vai se expor, né? Então dificilmente ele vai conseguir ter uma segurança e uma autonomia para poder trabalhar isso. Então eu acho que uma das tentativas que a gente vem tentando implementar é, através de disciplina optativa, entrar com uma disciplina de conteúdo, de ciência, e entrar também para que depois ajude a contribuir na hora que ele for trabalhar as metodologias. Nesse contexto, professora Márcia, eu acho que a imersão, né, do aluno vou colocar aqui, nos cenários de prática, né, que seria a escola, quanto mais precoce, talvez, não sei se uma solução, mas talvez um percurso, um caminho, né? Nesse contexto, você, se eu não me engano, tem uma coordenação também de um programa de iniciação à docência, né? Como é que você vê isso? Não sei qual é o perfil dos alunos que você tem, mas se você tem alunos já de início de período que já estão participando dessas vivências, como é que você vê isso? Isso é um diferencial? Isso poderia ser extrapolado? Porque, na verdade, também, apesar de existir o programa, ele ainda seleciona algumas pessoas. Como é que você vê isso? Bom, como você bem falou, eu faço parte do programa de iniciação, do Bolsa de Iniciação na Ciência, o PIBID, tá? Na Ciência da Natureza. E nossos alunos, eles passam, sim, por um processo seletivo, tá? Tem um edital que é lançado, eles se inscrevem, né? E concorrem. Os alunos que ficarem classificados, no caso, são selecionados para o curso de Ciência da Natureza, 60 alunos, né? São 3 coordenadores e 20 bolsistas para cada coordenador, certo? Veja só, o nosso curso em particular, ele tem uma preocupação de fazer uma transposição didática, ou seja, pegar um conteúdo conceitual que é trabalhado na sala de aula e questionar os alunos, tá? Estimular a pensar como é que ele vai trabalhar esse conteúdo conceitual, procedimental e atitudinal em sala de aula. Então, com isso, nós acabamos fazendo dentro da sala de aula, eu digo nós, porque a equipe de professores procuram fazer isso sempre que possível, né? Colocar diversas metodologias, aplicar essas metodologias, não só falar sobre elas, mas aplicar em si. Vou dar um exemplo de 2 professores que trabalham com construção de jogos didáticos, né, como processo avaliativo, né, durante a disciplina. Isso faz com que o aluno aprenda a parte conceitual, vá criar procedimentos para trabalhar esse conceito, para despertar e desenvolver atitudes no aluno, né? Então, esses alunos do PIBID, eles passam por esse processo, porque eles passam por essas disciplinas. Então, quando eles chegam na escola, né, o PIBID é iniciação à docência. Então, durante a licenciatura, o aluno é inserido no contexto escolar e ele vai conviver com a realidade escolar. Ele não vai assumir sala de aula, mas ele vai ter contato com o professor da sala que ele ficará responsável, que a gente chama de professor supervisor, né? Além disso, vai ter contato com a equipe pedagógica, que dá aquele feedback de como funciona a escola, a questão de convivência com os alunos, para inserir-se no contexto, na realidade, para quando depois de formado, não tomar aquele susto, não saber o que fazer, né? Então, essa preocupação nós temos sim, e é importante, tem trazido excelentes resultados através desse programa. É obrigatório que no final os alunos produzam trabalhos, artigos para divulgação dos resultados. Esses artigos são desenvolvidos, no caso específico do nosso curso, juntamente com os supervisores, né? Então, a equipe pedagógica da escola sabe, conhece, né? Os alunos reconhecem esses bolsistas, eles andam com jaleco, identificação com o nome deles. Então, é uma forma de inserção, tá, muito importante, tem sido muito proveitoso para a licenciatura de ciências.
E, infelizmente, apesar do bate-papo estar muito bacana, muito interessante, o nosso tempo não é reciclável, né? E aí, assim, para a gente tentar fazer um arremate e finalizar, eu gosto muito do pensamento do nosso eterno Galeano, quando dizia que, na verdade, as utopias são pressupostos para se iniciar uma caminhada, né? E eu vejo o Educando Consciências nessa perspectiva. A gente saiu da inércia, a gente começou a discutir, a gente está provocando, talvez, reflexões. Nessa perspectiva, professor, eu gostaria que você, em linhas gerais, porque de fato o tempo está acabando, pudesse fazer um arremate final, finalizando, deixando uma mensagem para esse professor que está nos escutando, para esse ouvinte da comunidade e para esse nosso aluno. Inclusive, lembrando que as nossas mídias estão sendo distribuídas gratuitamente aqui na rádio, basta você contactar qualquer pessoa de nossa produção. Muito obrigado pelo convite, pelo aceito do convite, professor Aguinaldo. Tenha um bom retorno para São Paulo e, por favor, finalize com algumas palavras. Eu agradeço, né, a oportunidade e eu acho que eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto, né, da importância da educação científica. Vou pegar de novo aquele exemplo que eu disse da Finlândia, que teve um bom desempenho. Como é que um país que na década de 20, 30 até 40 era um país basicamente de economia agrária, né, e de fato onde há política pública séria, né, comprometimento, consegue dar um avanço tão grande e se tornar um exportador de tecnologia. Porque quando os celulares chegaram aqui, o celular que a gente comprava era da marca Nokia, que era tecnologia finlandesa. Hoje o celular que você compra é da marca Samsung, que também é de um outro país, Coreia do Sul, que também sai de um pós-guerra, um país quase destruído, tem um avanço, né, e uma política pública muito grande e se torna um exportador de tecnologia também. Não é de se estranhar que hoje ele é o primeiro ou segundo revezando também no PISA. Então, assim, quando há política pública séria para a educação tecnológica, o país avança, a economia avança, o desenvolvimento econômico avança, o IDH desse país avança e você tem sociedades como essas, né, onde as pessoas de fato, com sua independência financeira, exercem a sua autonomia intelectual, porque eles não são dependentes de mais ninguém. Então, acho que é um bom caminho, um bom exemplo para a gente também seguir e, num futuro muito próximo, também o estado do Piauí ter esse avanço como você tinha destacado. Ok, professor, muito obrigado. Professora Márcia também, por favor, finalize com alguma mensagem e obrigado também por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de participar e falar um pouco também sobre o que a gente faz aqui na licenciatura em Ciências da Natureza. Quero convidar os nossos ouvintes para vir conhecer o curso, né, nosso espaço, e vir também se inscrever no SISU para fazer a licenciatura em Ciências da Natureza. Bom, obrigada pelo espaço. Então é isso, infelizmente Educando Consciência chegou ao fim. Agradecemos mais uma vez as contribuições dos professores, agradecemos a você, ouvinte, pela sua companhia e lembrando, como o professor Alessandro já falou, nós estamos nas redes sociais. Você pode acompanhar o nosso Facebook, é o programa Educando Consciências 96,7. Nosso Twitter e Instagram é @EducandoFMU. Acompanhe também o nosso canal no YouTube, o Educando FM Universitária. O Educando Consciências fica por aqui. A todos uma boa noite, um ótimo fim de semana e continuem ligados na programação da FM Universitária. Até o próximo programa e tchau, tchau.